Técnicas para fortalecer a memória 1. Ler mais de uma vez de acordo com especialistas, na primeira vez em que você lê não há aprendizado. A memória precisa de repetição, então tenha paciência e sempre releia os textos. Descubra a melhor maneira de ler novamente. Durante a leitura, tente recordar o que está escrito nas últimas frases. Explique para você mesmo em voz alta. Se não conseguir se lembrar, releia as últimas frases. Em seguida, fale em voz alta e sem consultar o texto. Releia quantas vezes precisar até se lembrar sozinho. Releia o texto completamente por dias seguidos até conseguir explicar para você mesmo sem consultá-lo. 2. Ensinar a um amigo. Todas as pessoas que conseguem ensinar bem dominam muito o assunto. Experimente explicar algo que você aprendeu para um amigo. Também converse sobre a matéria com alguém que sabe muito pouco sobre ela. Se você conseguir ser um professor desta pessoa, sua mente lembrará o assunto com maior facilidade no futuro. 3. Repetir o cálculo 3 vezes ao dia durante 4 dias para lembrar de fórmulas de matemática, física e química. Resolva questões com essas fórmulas de manhã, à tarde e à noite durante dias consecutivos. Alguns especialistas recomendam repetir por 4 dias seguidos. 4. Fazer e escutar gravações. Grave uma explicação para si próprio sobre um conteúdo. Escute a gravação em algum momento livre, como no ônibus. Sua memória auditiva será estimulada. Se você faz aulas presenciais, experimente gravar a explicação do professor e escutá-la depois. 5. Não grifar ao fazer a leitura. Não grife, sublinhe, nem faça anotações. Assim, você fará um esforço para se lembrar de toda a matéria sozinho. Além disso, irá prestar mais atenção ao texto, e essa concentração é importante para a criação da memória. 6. Fazer resumos. Depois de entender o que estudou, faça resumos ou fichamentos dos textos após a leitura, mas não durante. Esses textos que você escreve poderão ser consultados para lembrar de alguma informação rapidamente. Porém, a maior utilidade deles é fortalecer o seu aprendizado. Ao fazer o resumo, procure se lembrar sem voltar a ler o texto. Se for necessário, releia o trecho, diga o que entendeu em voz alta, e escreva depois. Evite ler e escrever ao mesmo tempo porque a atenção diminui. 7. Praticar sempre. A memória precisa ser exercitada para funcionar. Jogos de palavras cruzadas são uma forma de fortalecer a memória porque necessitam de conhecimentos de áreas diversas. Outros jogos de perguntas e respostas também ajudam. De forma mais objetiva, o que você aprendeu desenvolvendo a memória. Uma vez que entendeu o conteúdo, resolver exercícios é menos chato do que reler os textos, necessita de menos paciência e pode ser mais eficaz para o aprendizado. 8. Assistir a filmes e vídeos sobre o assunto. Com certeza, existem vídeos sobre o assunto que você está estudando. Pesquise videoaulas, vídeos de youtubers e filmes. Assista-os na hora dos estudos ou de lazer. Assim, sua memória terá mais uma ferramenta para fazer associações. Os filmes irão fortalecer a sua memória de uma forma divertida e fácil, mas estude também com uma plataforma específica ou com apostilas. 9. Organizar as suas anotações. Pense em formatos diferentes para organizar os seus aprendizados. Já pensou em escrever uma história em quadrinhos sobre um acontecimento histórico? E sobre uma reação química? Reserve um bloco de páginas ou um caderno para cada disciplina que você estuda. Antes de escrever um resumo, planeje mentalmente as informações que você irá escrever. O planejamento também exercita a memória. 10. Fazer associações absurdas. As pessoas se recordam de acontecimentos absurdos com facilidade. Se você vir uma manifestação de Pikachus na rua, irá lembrar do local como a Rua dos Pikachus. Podemos utilizar a criatividade para relacionar diversas ideias, a fim de memorizá-las. Por exemplo, você sabe a diferença entre latitude e longitude. Latitude é a distância até a linha do Equador medida em graus. Um exemplo de associação absurda é entre latitude e cachorro que late, pois o cachorro late para frente, e a linha do Equador é representada por uma linha horizontal no mapa que segue para frente e para trás. 11. Transformar conceitos abstratos em histórias. Quando precisar memorizar uma palavra difícil e abstrata, faça uma relação entre ela e uma palavra simples e concreta. Procure palavras que tenham sons parecidos e crie uma história para o conceito abstrato. Ou associe as iniciais dos substantivos com uma frase. Alguns professores têm frases, músicas e poemas prontos para você decorar algumas matérias. Se elas não fizerem sentido para você, experimente criar a sua própria forma de associar o que aprendeu. Evite decorar. Fazer isso sem criar associações faz com que você esqueça rapidamente.
12. Relacionar os conceitos com uma trajetória para lembrar de palavras em uma determinada ordem. Utilize a técnica da trajetória. Imagine um caminho que você sempre faz. Por exemplo, da porta de entrada de casa até o quarto. Relacione um animal, objeto ou pessoa que represente o conceito em cada ambiente da sua casa. Para facilitar, crie uma história para a relação entre estas coisas. Por exemplo, para memorizar a periodização da história. Pré-história, Idade Antiga e Idade Média, relacionamos os ambientes da casa assim. Vale lembrar que esse tipo de associação depende de onde estão localizados os ambientes da sua casa, e dos caminhos que você faz no seu dia a dia. Sabe o branco na hora da prova. Esquecer algo no momento de tensão, como durante uma prova de vestibular, acontece por motivos como ansiedade, nervosismo, tensão e cansaço. Tente dormir cerca de 8 horas por noite e tenha momentos de lazer.